da Church Canyon. Hoje é dia 27 de novembro, domingão, 27 de novembro de 2022. Sabe que é bom? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa filmagem com o sol contra o meu rosto. Porque aqui eu não sei se, tá vendo, o sol tá atrás de mim, mas eu não sei se ele tá fazendo sombra no meu rosto. Então eu vou cancelar essa filmagem. Tá? Um parênteses antes de começar o vídeo, né? Estou fazendo aqui um dip nessa estrutura aqui, né? Nesse frame aqui. Então eu consigo fazer meu dip na força, peso de corpo, quebrando a paralela até o final. Então, o que trabalha isso aí? Não trabalha tanto o tríceps não, como o pessoal imagina. Como eu inclino o corpo para frente, é uma tendência, então eu trabalho mais essa parte do peitoral aqui, do ombro, entendeu? É bom isso aí porque de vez em quando tem algumas coisas de crossfit que a gente precisa fazer algumas coisas aqui. Mas a gente não faz aqui numa estrutura fixa. A gente faz nas argolas. E nas argolas é foda, cara. Porque é um movimento instável, né? Então você tem que se equilibrar e usar força para fazer o dip ainda por cima. Vamos ao assunto do vídeo. Vamos lá, vocês viram que eu fiz o dip lá, né? A pena que eu não tinha um suporte, aí me filmava de lado. Aí, de lado vocês viriam eu fazendo, quebrando a paralela aqui no meu dip. Naquela estrutura, naquele frame. Mas vamos lá, vamos para o assunto de hoje. O assunto de hoje é meio... Talvez dá para desmembrar vários... Sabe? É um tema e dá para desmembrar em vários fatos. Então vai ser bem simples. Vai ser sobre arrependimentos. O que aconteceu na minha vida, né? Algumas decisões ou atitudes que eu criei, que eu fiz, que no final, hoje eu me arrependo. Eu não sou daquela pessoa do tipo, não me arrependo de nada, não sei o que. Não, me arrependo sim, cara. Muitas decisões, tipo, influenciaram na minha vida, como eu sou hoje, ou meus ganhos, minhas perdas, entendeu? Então, se eu tenho de vez em quando aquela lisão, eu tenho aquela percepção do tipo, que nem na Marvel, what if, né? E se eu tivesse tomado essa decisão, teria acontecido o que comigo? Mas enfim, é isso. Então a gente vai sempre melhorando. Hoje eu vou falar meus arrependimentos sobre trabalho, assim. Talvez ficar longo esse vídeo, mas vamos lá. Cara, eu sempre fui trabalhador, assim. Quando eu entrei no Cutuca, em 89, hein? Quando eu entrei no Cutuca, no Colégio Técnico, eu me formei em 91. Em 92 eu comecei a trabalhar lá numa faculdade lá na Unicamp, como estagiário. Nesse meio período, eu entrei na engenharia. Aí você vai falar assim pra mim, ô Fábio, qual o curso que você fez no Colégio Técnico? Eu fiz técnico mecânica. Por quê? Influência de alguém? Não. Talvez pouca influência dos meus pais, talvez embalo com meus colegas. Então, embalo com meus colegas, mas porque foram colegas que estudaram comigo no primeiro grau, na sexta, sétima, oitava série. Então eles prestaram Cutuca também, resolveram fazer o curso de mecânica, técnico mecânico, e eu fui no embalo. Fui embalo, assim. Falei, putz, o que eu vou fazer? Eletrotécnica? PD, né, que é processamento de dados, que era a antiga informática? Ou mecânica, enfermagem? Não, vou para mecânica. Beleza. Aí eu fiz o curso, altamente teórico, uma carga horária pesada, as matérias pesadíssimas. Era incrível, cara. Você chegava lá às 7 da manhã, a aula começava às 7 da manhã, lá no Colégio Técnico de Campinas, lá no Culta Ciência. Terminava às 5 ou 6 horas da tarde, cara. Era incrível, era um internato, assim. Aí por causa disso, que eu fiz mecânica, também por embalo, meus colegas, alguns deles saíram, foram fazer engenharia mecânica, um colega meu também foi fazer, eu também fui fazer, lá na Unimap, Metodista de Piracicaba. E me formei. Então, tipo, eu fui muito por embalo, assim, não foi algo assim, eu desejo fazer tal coisa, eu não sei o quê. Eu lembro que no colégio técnico, eu tive uma aula de informática, alguma coisa assim, e foi meu primeiro contato com linguagem de programação, foi a linguagem Pascal. Então, ali me despertou uma paixão, assim, falei, caramba, mas não foi adiante, porque eu tava focado na mecânica, né? A mecânica é legal, mas não me despertou algumas paixões. Eu gosto de exatas, tudo, mas não foi como informática. Beleza. Concluí. Nesse período, o que aconteceu? Você pode ver que eu engasgo direto, assim, e isso deve ser refluxo, preciso dar uma olhada nisso aí com gasto. Mas enfim.
Ah, voltando. Nesse período que eu fiz engenharia, de 92 a 99, são 6 anos, tipo assim, já que era noturno, em vez de 5 anos, na faculdade normal era 6 anos, cara. Era coisa pra caramba. Eu tava trabalhando lá na Unicamp, nessa mesma faculdade. Então, o que eu fazia lá? Fazia, cara, coisas de mecânica, tipo torno, fresa, construindo equipamentos para tese de mestrado e doutorado. Então, o contato com esse pessoal de mestrado e doutorado, na área de engenharia, me fez desejar a semestre. Então já começa aí um grande erro, assim. Eu deveria ter entrado no mercado de trabalho logo. No que eu me formei em engenharia, em 99, eu já comecei o meu mestrado. Com o sonho de virar um docente, alguma coisa assim, mas hoje não sou docente. Eu já fui docente, mas não foi como eu queria. Então eu já perdi um bom tempo nisso. Eu deveria ter entrado no mercado de trabalho e já começado a trabalhar, que nem alguns colegas meus fizeram, entrado em multinacionais, os caras estão bem de vida hoje. Começou a engenharia, aí terminei a engenharia, fiz o mestrado, 2001, 2002. No que terminou o mestrado, aí sim eu fui trabalhar na indústria privada. Eu fui trabalhar numa indústria, uma indústria perto da minha casa, de artigos esportivos, como engenheiro de produção. Cara, ali foi um massacre. Ali foi uma coisa assim que no final tive que ir no psicólogo, cara, porque o assédio moral era gigante, mas gigante. Não é que nem a molecada de hoje que fala um pouquinho grosso, sabe, os mimizentos, woke, assim, já se abala. Não, ali era assédio moral, xingamento na cara. E eu sempre fui trabalhador, cara. Eu nunca dei corpo mole, sempre trabalhei e, sabe, sempre fui justo, sempre fui correto. Tem uma índole muito boa, assim. É o que eu tô falando. E, e mesmo assim, cara, lá foi, tipo assim, o empregado puxa-saco tinha mais valor, sabe, na palavra do que eu como estava como engenheiro lá, cara. Então, sabe, e falando de maneira correta e de maneira exata, assim. Então, foi um... A área privada para mim nesse período foi 2 anos que eu aguentei. Cara, teve noite que eu acordava chutando a parede. Teve uma noite que eu acordei chutando a parede. Porque eu já acordava pensando no trabalho que eu tinha que fazer. Que loucura, cara. Que loucura. Beleza. Águas passadas. Aí eu saí de lá e eu fiquei com trauma da indústria privada. Isso me deu um trauma gigante, cara, em relação à indústria privada. Então, depois que eu saí, eu comecei a trabalhar como autônomo numa empresa de desenhos, então de projetos. Ali foi uma paixão muito grande, eu gostei de trabalhar com AutoCAD. Então eu trabalhava com AutoCAD, SolidWorks e Inventor. Os SolidWorks e Inventor são softwares de modelagem 3D voltada para a área mecânica. Não para a área de animação, a parte artística, é voltado para a mecânica. Eu gostei muito dali, cara. Mas eu peguei um período, 2007, quando que foi? Acho que foi... Eu entrei em 2007 e aí por volta de 2012, 2011 caiu essa parte de produção. Sabe, de demanda, de desenhos. Começou a entrar em recesso o país nesse período. Eu lembro que naquela época quem era engenheiro civil estava feito na vida. Então, cara, deixa eu cortar um pouco esse vídeo para não ficar tão longo. Então, em 2012, eu acabei sendo convidado para sair da empresa, 2012, sabe, como autônomo, uma mão na frente e outra atrás. A área de desenho e projetos é muito legal, só que é cansativo mentalmente, mas eu achei muito legal. Só que é uma área que não te remunera tanto. É uma área que você tem que trabalhar muito para ter uma remuneração muito boa, ou você ser um autônomo, um PJ, alguma coisa assim, que você seja uma referência no mercado. Não era meu caso. Eu estava como um revisor de desenhos, eu deixava os desenhos em alta qualidade para os clientes que eram multinacionais. Então foi ali uma decepção tão meu grande. Aí o que aconteceu? Nesse período, como eu trabalhei na área de pesquisa, na universidade, na Unicamp, em algumas faculdades, um colega meu me chamou para trabalhar me indicou para um projeto de pesquisa, eu ia receber uma bolsa do governo, para trabalhar na área de simulações de fluido e impressora 3D, essas coisas. Eu fui lá, gostei, fiquei um ano, de repente me despertou uma paixão de querer fazer doutorado, que eu já tinha meu mestrado, né?
fiz algumas matérias, eu acho que foi uma perda de tempo do cão. Isso foi 2013, 2014, alguma coisa assim. Aí em 2015, 2016 eu entrei num centro de pesquisa aqui aqui no centro de pesquisa aqui de Campinas. E comecei a trabalhar como um pesquisador, dependendo de bolsa do governo. Que mais? E fazendo coisas do tipo simulações de fluido, térmicas, sabe, em softwares de simulação bem legal. Só que aí o que estava dando problema? O problema era o seguinte, que eu dependia do governo. Cara, era uma luta que eu tava cada mês receber um dinheiro do governo, tipo as bolsas, porque estava dando problema em termos de bolsa, em termos de pesquisa. Você não conseguia se planejar por causa disso, porque você estava dependendo de bolsa. Você não podia fazer uma conta que, cara, estava arriscado a não receber. Você não conseguia pagar essa conta, sabe? Pelas parcelas. Você não tinha planejamento. E eu não estava sentindo tesão por aquilo. É algo muito legal essa parte de simulações, de modelagem 3D, entendeu? Só que é um nicho muito pequeno. Então você não vê, você entra no mercado, no LinkedIn, você não vê, sabe, emprego a rodo sobre isso. É muito nichado. Nesse período, o que aconteceu? Eu comecei a estudar programação. Nesse período aí, né, no final do primeiro centro de pesquisa que me chamou lá na Unicamp, e no segundo, eu estava estudando por conta da programação. Por quê? Porque eu gosto de programar. Aí comecei a fazer uns cursos, comecei a estudar por muita conta. Aí eu lembro que teve um dia que meu chefe lá desse último centro de pesquisa aí, né, aqui de Campinas, ele chegou pra mim e me dispensou. Eu acho que foi até um favor que ele fez, cara. Então ele me dispensou, então eu comecei a atacar como desenvolvedor mesmo, como developer. Então eu tinha um salário, sabe? No entanto, ele diminuiu 6 vezes meu salário para eu entrar no primeiro emprego, cara. Eu tava com o quê? Com 47? Foi em 2018 meu primeiro emprego, assim. Calma aí, só um minuto, chefe. Vou cortar aqui o vídeo. O cara parou pra perguntar sobre o campo de futebol aqui, ó. Tem um campo de futebol, tá fechado ali a entrada e pergunta se tinha chave. Não, cara. Eu sou porteiro do campo de futebol. Então é isso, 2018 entrei na área de desenvolvimento. Aí é outra história. Mas o que eu quero chegar à conclusão é o seguinte, cara. O meu arrependimento é o seguinte, como perdi tempo, cara. Como perdi tempo em relação a várias coisas. Então eu não tive um foco. Na verdade, na minha vida, talvez não é culpa dos meus pais, mas eu nunca tive um direcionamento, assim, um apoio, sabe? Eu senti muita falta disso, assim. Coitada da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa bem simples, não terminou nem o primeiro grau. Meu pai também era um cara que não terminou o primeiro grau, sabe? Então não deu uma orientação, não foram eles que me deram orientação, assim. Eu lembro que quando eu fui fazer o cursinho, eu fui pedir pro meu pai, ele não sabia o que era cursinho para eu poder conseguir entrar no colégio técnico, no segundo grau, que tinha até vestibulinho isso aí. Então esse é um dos grandes arrependimentos. Uns colegas meus na época, quando entraram na engenharia, uns colegas meus entraram também na parte de entrar na faculdade, né, esse mesmo período da década de 90, os caras já fizeram análise de sistemas, já foram pro mercado. Agora hoje eles trabalham tipo na Cisco, lá na Califórnia. Não, sabe, em Santa Bárbara, uma cidade chamada Santa Bárbara, perto de São Francisco lá. Então, cara, olha só, cara, porque os caras tiveram foco e decidiram isso. Se eu tivesse feito isso, não, vou trabalhar com programação, não sei o quê. É que naquela época também, cara, naquela época ninguém dava valor à programação. A programação começou a ficar nichado a partir de 2000, como disse uma vez o Fábio Akita. Então, é isso, foi muito tempo perdido. Eu fiz um colégio técnico que eu não gostei, sabe? Eu gostei, mas não foi aquilo, né? Eu gosto da área de exatas, mecânica. Continuei com mecânica. O meu erro foi ter feito mestrado. Cara, só se eu virasse docente. Eu dava até planos para virar docente, mas não virei. Então já vi que foi um tempo perdido. O que me deu de benefício em tudo isso? Sei lá, pensar de maneira lógica, trabalhar com cálculo, essas coisas. Hoje em dia eu não trabalho mais com nada disso, em termos de cálculo, termodinâmica, fluidodinâmica, sabe? Não me agrega nada essas coisas, cara. Então não tem sentido isso aí. Hoje o que eu estou estudando? Eu estudo aquilo, eu estudo aquilo relacionado ao meu trabalho e é algo que eu gosto, cara. Então eu trabalho com programação, estou estudando o Golang agora, é uma linguagem de programação.
Então eu vou ter que estudar um pouco mais de C#, porque é o que trabalha na minha empresa. Entendeu? Uma coisa, pelo menos uma coisa que eu estudo faz tempo, cara, que eu sempre gostei que tem mercado, cara, inglês. Eu gosto de estudar inglês, cara. Isso eu tenho tesão de estudar inglês, eu não tenho essa dificuldade não. Talvez eu tenha um problema de ouvido. Então esse é um dos meus arrependimentos, cara, de não ter feito aquilo que eu gosto logo cedo, que hoje tem uma demanda muito grande. E hoje quem não tá, sabe, quem não tem experiência no mercado de trabalho sobre essa área de desenvolvimento está meio que fora do mercado, cara. Você pode ver essas grandes big tech e startup cortaram um monte de gente. Então é isso. Talvez eu aprofunde um pouco mais esse assunto de trabalho em outro vídeo, mas esse tema trabalho sobre o assunto, esse tema arrependimento sobre o assunto trabalho já dá o pontapé inicial sobre essa série. Então é isso, bom domingo para vocês e abraço.